Para a diarista, sua patroa deixou apenas uma casa de taipa como pagamento por 12 anos de trabalho. Mas o que encontrou mudou tudo. Durante 12 anos, Isadora deu tudo. Deixou seus próprios filhos para cuidar de uma patroa idosa e rabuguenta que ninguém mais queria atender. 12 anos de noite sem dormir, de aguentar humilhações, de acreditar que tanta lealdade algum dia valeria a pena. Em seu leito de morte, a senhora apertou sua mão e sussurrou: "Não se preocupe, já deixei tudo arranjado. Você vai receber o cá. O merece." Isadora acreditou nessa promessa com todo o coração. Mas no dia do testamento, enquanto os filhos gananciosos herdavam mansões, carros de luxo e joias, a ela deixaram uma casa de taipa abandonada. No meio do sertão mineiro, uma ruína sem água, sem luz, sem futuro. Os filhos zombaram na sua cara. "Aproveite seu barraco." A expulsaram naquele mesmo dia, quando Isadora chegou com seus 3 filhos. Aquele lugar esquecido por Deus desabou em prantos. Paredes rachadas, telhado enferrujado, terra seca até onde a vista alcançava. 12 anos de sacrifício para isso. Mas uma noite, enquanto tentava consertar uma parede prestes a cair, ouviu algo que lhe gelou o sangue, um estalo profundo, como se algo dentro da taipa tivesse se movido. E quando um pedaço de barro se soltou, ela viu algo que não deveria estar ali, algo escondido, algo que mudaria tudo. O que Isadora estava prestes a descobrir faria com que aqueles filhos gananciosos se arrependessem de cada risada, de cada zombe, de cada humilhação, porque às vezes a justiça chega de onde menos se espera. Conte-nos aqui embaixo nos comentários qual o seu nome. É um grande prazer tê-lo aqui ouvindo nossas histórias. Clique no botão de curtir e vamos com a história. A mão de Dona Beatriz Ferreira tremia sobre os lençóis brancos, seus dedos curvados pela artrite frios como mármore. Procuraram os de Isadora com uma urgência que há meses não mostrava. Lá fora, o vento de fevereiro sacudia as janelas do casarão no bairro Funcionários, em Belo Horizonte, mas dentro daquele quarto mal se ouvia mais que a respiração entrecortada da idosa e o zumbido do aquecedor velho. "Não se preocupe", sussurrou Dona Beatriz com voz rouca, apertando a mão de Isadora com uma força surpreendente. "Já deixei tudo arranjado. Você vai receber o que merece por estes anos." E Isadora sentiu a garganta apertar. 12 anos. 12 anos cuidando daquela mulher difícil, mal-humorada, que gritava por qualquer coisa e queixava até da água que lhe servia. 12 anos deixando seus próprios filhos com a vizinha, correndo de volta à meia-noite, porque a senhora tinha uma dor ou um capricho. 12 anos de lavar lençóis, preparar caldos especiais, ouvir as mesmas histórias amargas sobre parentes que nunca visitavam. "Descanse, senhora", murmurou Isadora, limpando a testa dela com um pano úmido. "Não fale disso agora." "Mas esperança." Negou com a cabeça, seus olhos fundos brilhando com algo parecido com determinação. "Escute-me bem, meus filhos são víboras. Não confie neles, mas você ficou quando todos se foram." A voz dela falhou. "O advogado tem as instruções. Está tudo em ordem." Naquela mesma noite, Dona Beatriz exalou seu último suspiro. Isadora fechou as pálpebras dela com as mãos trêmulas e ficou sentada ao lado da cama até o amanhecer, rezando em voz baixa enquanto as velas se consumiam. Não chorou. Sentia um vazio estranho no peito, como se tivesse se perdido alguém que nunca foi sua, mas a quem havia dedicado toda a sua vida adulta. Os filhos chegaram no dia seguinte. Alexandre, o mais velho, com seu terno cinza da cidade e seus óculos escuros, entrou como se fosse dono do mundo. Atrás vinha Camila, perfumada e vestida de preto, mas sem rastro de lágrimas nos olhos. E, por fim, o mais jovem, Rafael, com a testa franzida e checando seu telefone antes mesmo de cumprimentar alguém. Nenhum perguntou pela mãe, nenhum se aproximou do corpo. Alexandre foi direto ao escritório e começou a revirar papéis. Camil percorreu a casa apontando móveis e quadros, como se já estivesse repartindo-os. Rafael ficou na cozinha preparando café, enquanto falava ao telefone sobre liquidar rapidamente os ativos. Isadora manteve-se à parte, limpando em silêncio, preparando o velório
que ninguém mais parecia interessado em organizar, sentiu o olhar dos irmãos sobre ela, pesado e desdenhoso, como se fosse um móvel velho que ainda não tinham decidido se jogavam fora ou vendiam. O funeral foi breve. Poucas pessoas compareceram. Dona Beatriz havia vivido tanto tempo fechada em sua amargura que quase não lhe restavam amigos. Os filhos permaneceram rígidos em frente ao caixão, mais preocupados em manter as aparências do que em se despedir da mão. A verdadeira tempestade começou 3 dias depois no escritório do Dr. Elias Guimarães. O escritório cheirava a papel velho e madeira envernizada. O advogado, um homem de uns 60 anos, com bigode grisalho e modos formais, mandou todos entrarem e indicou que tomassem assento. Alexandre, Camila e Rafael se acomodaram nas cadeiras principais. Isadora ficou de pé junto à porta, sem saber bem se deveria estar ali. Sente-se, senhora Isadora, disse o doutor Elias com voz neutra, apontando uma cadeira ao fundo. A senhora também está incluída no testamento. Os 3 irmãos se viraram para olhar. Camila arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada. Rafael soltou uma risada curta e desdenhosa. Alexandre simplesmente franziu a testa, como se a presença de Isadora fosse um insulto. O doutor Elias Guimarães abriu a pasta e começou a lá. R com voz monótona. Para Alexandre, o casarão em Belo Horizonte avaliado em 3 milhões de reais, mais as contas bancárias principais. Para Camila, o apartamento de luxo em São Paulo, o SUV Mercedes e a coleção de joias herdadas da avó. Para Rafael, os investimentos na bolsa e o sítio de recreio em Ouro Preto. Isadora escutava como quem ouve a chuva cair. Não esperava nada, na verdade. Talvez um pouco de dinheiro, o suficiente para pagar um ano de escola para seus filhos. Talvez algum móvel velho que pudesse vender. O advogado fez uma pausa, virou a página e pigarreou para a cena. Ora, Isadora Silva, empregada fiel durante 12 anos. Dona Beatriz Ferreira de Abreu deixa em propriedade completa o terreno e construção, localizados no quilômetro 18 da estrada para o Vale do Rio Doce, com uma extensão de 2 hectares. O silêncio foi absoluto por 3 segundos. Depois, Rafael soltou uma gargalhada que ecoou nas paredes. Aquele barraco, exclamou, sem conseguir se conter. Aquela pensão de taipa onde mamãe guardava as coisas velhas dela. Camila cobriu a boca com a mão, mas não conseguiu esconder o sorriso zombeteiro. Alexandre negou com a cabeça, como se tivesse acabado de confirmar algo que já suspeitava. Aquilo não vale nem 50 mil, talvez 10 mil, disse com desprezo. Está meio caída, não tem água encanada. Nem sequer tem escritura limpa. Isadora sentiu o sangue sumir do rosto. O advogado estendeu uma pasta em direção a ela, com documentos e uma chave enferrujada. Ela pegou com as mãos trêmulas, sem entender bem o que acabara de acontecer. Pode se retirar quando quiser. Senhora Isadora, disse o advogado com um olhar que parecia compassivo, os trâmites de transferência já estão iniciados. A propriedade é legalmente sua, do lado de fora do escritório, no corredor. Os irmãos a alcançaram. Alexandre caminhou até ficar na frente dela, bloqueando a passagem. Cheirava a colônia cara e a algo mais escuro. Algo parecido com rancor. Escute-me bem, disse ele em voz baixa, mas ameaçadora. Não sei o que você colocou na cabeça da minha mão, mas não pense que vai conseguir mais nada. Acá, um L terreno é lixo, se tentar reivindicar algo desta herança. Vamos destruí-la nos tribunais. Camila se aproximou, olhando-a de cima a baixo, como se fosse um isento. Agradeça por terem te dado a e vai embora. Você tem até amanhã para tirar suas coisas da casa e não ouse levar nada que não seja seu. Rafael riu novamente, aquela risada cruel que Isadora tinha ouvido a semana toda. Aproveite sua casa de taipa, Isadora. Espero que dê para você viver, porque trabalhar é que você não vai mais trabalhar. Naquela noite, Isadora empacotou seus poucos pertences em 2 malas velhas. Seus filhos, Daniela, de 11 anos, Mateias, de 9, e o pequeno Juliano, de 6, a olhavam da porta do quarto de serviço, onde tinham vivido todos aqueles anos. Vamos embora, mãe? Perguntou Daniela com voz pequena. Sim, meu amor,
Vamos embora. Para onde? Isadora engoliu em seco, sentindo o peso das chaves no bolso. Não tinha resposta. Só tinha um terreno que nem sequer conhecia. Em um lugar que os filhos de sua patroa descreviam como lição para o nosso novo lar, mentiu, tentando sorrir. Mas naquela noite, enquanto seus filhos dormiam, Isadora sentou-se na beira da cama. Mai desabou em choro silencioso. 12 anos. 12 anos de lealdade, de sacrifício, de ficar acordada noites inteiras cuidando de alguém que nem sequer a quis. E isto era sua recompensa. Uma casa de taipa que valia menos do que as joias que Camila havia herdado. No dia seguinte, pegaram um ônibus na primeira hora. A viagem durou 3 horas por estradas secundárias, deixando a cidade para trás até entrar em um vale, onde a paisagem se tornava mais seca, mais desolada. As crianças olhavam pela janela em silêncio, sentindo a mudança no ar, no cheiro de terra e mato. O motorista os deixou em um cruzamento empoeirado, onde mal havia uma loja abandonada e um poste de luz inclinado. Isadora perguntou pelo quilômetro 18, um homem velho sentado do lado de fora de uma casa de zinco apontou para uma estrada de terra que se perdia entre moitas. Por ali, senhora, a cerca de meio quilômetro, mas não tem nada, só uma casinha velha que ninguém mais usa. Carregaram as malas e caminharam sob o sol inclemente de março. O vento levantava a poeira que lhes picava os olhos. Juliano se queixou do calor, da sede, de que seus pés doíam. Daniela ajudou a Amy, com uma das malas, mordendo o lábio para não chorar. Mateias caminhava cabisbaixo, como se soubesse que algo terrível os esperava. E então a viram, no final do caminho, entre arbustos secos e rachada, erguia-se uma construção baixa de paredes de barro escurecido, com o telhado de zinco enferrujado e cheio de buracos. As janelas não tinham vidros, apenas buracos negros como órbitas vazias. A porta pendia de uma única dobradiça, torta, mal sustentada. Ao redor não havia mais nada, nem árvores, nem vizinhos, nem sinal de vida, só silêncio e desolação. A Dora sentiu as pernas amolecerem. Isso não era uma casa, era uma ruína. Um esqueleto de barro prestes a desmoronar. Mãe, sussurrou Daniela com lágrimas rolando pelo rosto, é aqui que vamos morar? Isado. Ela não conseguiu responder. Ficou parada no meio do caminho, com as chaves enferrujadas apertadas no punho, olhando aquela estrutura que parecia zombar dela, de suas esperanças, de tudo o que havia sacrificado. E, então, de algum lugar profundo dentro da casa, ouviu um estalo, um som seco, como se algo tivesse se quebrado ou desabado, ou como se algo ou alguém tivesse se movido no interior. Crianças se aproximaram dela assustadas. O vento soprou com força, fazendo a porta torta bater contra o batente com um baque surdo que ecoou no vale vazio. Isadora deu um passo à frente com o coração batendo na garganta. Algo não estava certo naquela casa. Isadora empurrou a porta com cuidado. A madeira inchada pela umidade e pelo tempo raspou contra o chão de terra, levantando uma nuvem de poeira que os fez tossir. A luz do meio-dia filtrava-se pelos buracos do telhado, criando faixas douradas sobre o interior sombrio e vazio. O cheiro os atingiu primeiro, terra molhada, mofo e algo adocicado. O em decomposição que vinha das paredes. O chão era de terra compactada, irregular, marcado com rachaduras que serpenteavam de uma extremidade à outra. No centro havia restos do que algo. Uma vez foi uma mesa, tábuas podres empilhadas contra um canto. Um colchão velho sem lençóis ocupava outro canto, manchado e rasgado, com um recheio de algodão amarelado saindo pelas lateras. Sua mãe está fedendo, gemeu Juliano, tapando o nariz. Isadora deixou as malas junto à entrada e caminhou devagar pelo único quarto grande que compunha a construção. As paredes de tapa estavam rachadas com pedaços de barro caindo em vários pontos. Ela podia ver a armação de varas secas e palha entrelaçada sob a camada exterior. Em um canto, havia um pequeno fogão a lenha enferrujado com 3 pedras pretas ao redor, onde alguma vez se acendeu fogo. Não havia banheiro, não havia luz elétrica, não havia água encanada. Daniela se aproximou de uma das janelas sem vidro e olhou para fora.
A paisagem era a mesma em todas as direções. Terra seca, arbustos baixos, céu imenso e vazio. Não se via um único vizinho, não se ouvia nada além do vento sibilando entre os buracos da construção. Quanto tempo vamos ficar aqui? Perguntou com voz trêmula. Isadora quis responder algo reconfortante, algo que desse esperança aos filhos, mas as palavras ficaram presas na garganta. Virou-se para que não a vissem chorar e caminhou em direção à parede do fundo, apoiando a palma da mão contra o barro frio e áspero. 12 anos para isto, A.M. A mãe está cansada, meu amor, disse finalmente, limpando as bochechas com o dorso da mão. Vamos nos ajeitar como pudermos por hoje. Amanhã veremos o que fazer. Passaram a tarde tentando tornar aquele espaço habitável. Isadora varreu a terra com um maço de galhos secos que encontrou lá fora. Mateias ajudou a tirar o colchão podre, arrastando-o até o quintal, onde o deixaram sob o sol. Daniela limpou as pedras do fogão a lenha, enquanto Juliano juntava galhos para fazer fogo. Quando o sol começou a baixar, o frio chegou de repente. Isadora acendeu o fogo com dificuldade, usando as últimas páginas de um jornal velho que tinha em sua mala e os gravetos secos que Juliano havia recolhido. As chamas pequenas e trêmulas mal aqueciam o espaço. As crianças sentaram-se ao redor, embrulhadas nas duas cobertas que haviam trazido, com os estômagos roncando de fome. Isadora havia comprado pão e 2 latas de feijão na loja do cruzamento. Ela esquentou o feijão em uma panela amassada que encontrou ao tiro as da casa e repartiu o pão entre os filhos. Comeram em silêncio, olhando as chamas, ouvindo os estalos da madeira velha e o vento que batia nas telhas soltas do telhado. Amanhã podemos voltar para a cidade? Perguntou Juliano com a boca cheia. Não, meu amor, não temos mais casa lá. Mas aqui também não temos casa, disse Mateias com aquela lógica esmagadora das crianças. Isto é um lugar feio. Isadora engoliu em seco, sentindo o peito apertar. É o que temos e vamos ficar bem, vocês verão. Mas quando a noite caiu por completo, Isadora soube que havia mentido. Dormiram os 4 no chão sobre as cobertas, estendidas perto das brasas moribundas do fogo. O frio se infiltrava pelas rachaduras das paredes e pelos buracos do telhado. Isadora abraçou Juliano contra o peito, sentindo como ele tremia. Daniela e Mateias se aconchegaram juntos do outro lado. Nenhum conseguia dormir bem. Cada vez que o vento soprava, a casa inteira parecia gemer, como se estivesse prestes a desabar. Isadora olhou para o telhado escuro, onde as estrelas espreitavam pelos buracos do zinco. Rezou em silêncio com palavras entrecortadas que mal formavam sentido. Dona Beatriz, por que me fez isto? O que eu fiz para merecer isto? Mas só o vento lhe respondeu, sibilando entre as frestas. Os dias seguintes foram uma batalha constante contra o desespero. Isadora tentou consertar as paredes como pôde. Misturou o barro com água em um balde enferrujado que encontrou no quintal e aplicou sobre as rachaduras maiores. Mas o barro novo secava desigual, caindo em pedaços no dia seguinte. O telhado gotejava toda vez que passava uma nuvem, encharcando o chão e transformando a terra em lama pegajosa. Ela caminhou até o cruzamento para pedir trabalho. Disseram-lhe que na cidade mais próxima, a 10 quilômetros, talvez encontrasse algo nas lojas ou em alguma fazenda, mas sem transporte, sem dinheiro para o ônibus, era impossível chegar. Tentou plantar uma pequena horta no quintal, usando sementes que um homem do cruzamento lhe deu por pena. Mas a terra era dura como pedra, seca e rachada. As poucas sementes que conseguiu enterrar não brotaram. O dinheiro que tinha guardado acabou em 2 semanas. Pão, feijão, um pouco de arroz, velas, nada mais. As crianças emagreceram. Daniela parou de perguntar quando voltariam para a escola. Mateias ficou calado, distante. Juliano chorava todas as noites. Uma tarde, enquanto Isadora estava sentada no quintal olhando o horizonte vazio, uma caminhonete velha parou em frente à propriedade. Um homem de uns 50 anos, com um chapéu de palha e camisa xadrez, desceu e se aproximou caminhando devagar. Boa tarde, senhora, disse, tirando o chapéu. Desculpe o incômodo. Meu nome é seu Jorge.
Tenho uma fazenda a 5 quilômetros daqui. Isadora se levantou, limpando as mãos no avental sujo. Boa tarde. O homem olhou para a casa com expressão desconfortável, como se não soubesse bem como dizer o que vinha dizer. Olha, senhora, eu conheci a antiga dona desta propriedade, Dona Beatriz, há muitos anos. Vim porque, bom, porque queria ver se a senhora estaria interessada em vender este terreno. Isadora sentiu um lampejo de esperança. Vender? Claro, podia vender aquilo, conseguir algum dinheiro, ir para outro lugar, recomeçar. Cá, quanto oferece? Perguntou com voz trêmula. Seu Jorge coçou a nuca, desconfortável. A terra aqui não vale muito, senhora. Não tem água por perto. Não dá para perder. A andar direito. A casa está... Bom, está quase perdida. Fez uma pausa. Posso lhe oferecer 20 mil? Isadora sentiu a alma cair aos pés. 20 mil não era nada. Mal daria para alugar um quarto na cidade. Por alguns meses. E depois o quê? Voltaria a estar na rua sem trabalho, sem referências, com 3 filhos para alimentar. Deixe-me pensar, murmurou. Seu Jorge assentiu, deixou um papel com o nome. O de telefone foi embora. Isadora voltou a entrar na casa. As crianças estavam sentadas no chão brincando com pedras que haviam pintado com cinza do fogo. Pareciam sujas, cansadas, tristes. Já ele. Não pareciam crianças, pareciam sombras. Naquela noite, depois de deitá-los, Isadora ficou acordada olhando as paredes de tapa. As odiava, odiava cada rachadura, cada pedaço que caía, cada galho. Que filtrava do telhado. Odiava a Dona Beatriz por ter-lhe dado aquela miséria como pagamento. Odiava os filhos por tê-la humilhado. Odiava a si mesma por ter confiado, por ter acreditado que a lealdade e significava algo. Levantou-se e caminhou até a parede. Do fundo, onde o barro estava mais rachado, apoiou a testa contra ela, sentindo a frieza áspera contra sua pele. O que eu fiz de errado? Sussurrou. O que eu fiz de errado para terminar assim? E então, justo naquele momento, a parede estalou. Não foi um estalo normal, de madeira velha ou de casa assentando. Foi um som profundo. Andou, como se algo dentro da parede tivesse se movido. Isadora deu um passo para trás, com o coração batendo rápido. Olhou a rachadura na frente dela. Era maior do que se lembrava e parecia. Diferente, como se estivesse oca por trás. Estendeu a mão com cuidado e tocou a borda da rachadura. Um pedaço de barro se soltou, caindo no chão com um baque seco. Atrás do barro exterior, em V, das varas entrelaçadas que esperava ver, havia um buraco escuro. Isadora sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. Ajoelhou-se, aproximando a vela que havia deixado no chão. A luz trêmula iluminou o interior. Da parede ali, na escuridão, brilhou algo metálico. Isadora aproximou mais a vela com a mão tremendo, tanto que a chama dançava, projetando sombras erráticas nas paredes. O buraco na taipa era mais profundo do que parecia e ali, encaixado entre as varas secas e o barro endurecido, havia algo retangular, escuro, coberto de poeira e teias de aranha. Ela enfiou os dedos com cuidado, sentindo o metal frio e enferrujado. Pusou devagar, mas o que quer que estivesse ali dentro estava bem preso. Teve que arrancar mais pedaços de barro, alargando a rachadura até que pudesse enfiar a mão completa. O objeto cedeu com um rangido seco. Isadora o tirou, segurando-o contra o peito, enquanto se sentava no chão de terra. Era um caixote de metal do tamanho de uma caixa de sapa. Completamente enferrujado nos cantos, com uma fechadura antiga, sem chave. Pesava muito mais do que esperava. O coração lhe batia tão forte que sentia o pulso nas têmporas. Olhou para onde seus filhos dormiam, aninhados sob as cobertas. Continuavam imóveis, perdidos no sono profundo do esgotamento. Isadora levou a caixa até o fogão a lenha, onde as brasas do fogo ainda davam alguma luz. Deixou-a sobre uma pedra e procurou entre suas coisas até encontrar uma faca velha. Enfiou a ponta na fechadura enferrujada e empurrou com força. A fechadura era antiga, fraca. Na terceira tentativa, quebrou-se com um estalido metálico. Abriu a tampa devagar e ficou sem ar. Dentro havia notas, muitas notas, algumas amareladas e velhas de denominações que já não se usavam,
mas também havia notas mais novas, enroladas e atadas com elásticos que haviam se tornado quebradiços. Debaixo das notas, embrulhadas em um pano escuro, havia joias, anéis de ouro, um colar com pedras que brilhavam à luz do fogo, brincos com incrustações, que pareciam antigas, e no fundo da caixa, dobrada várias vezes, havia uma folha de papel grosso amarelada pelo tempo. Isadora pegou o papel com as mãos trêmulas e o desdobrou com cuidado. A tinta estava desbotada em alguns lugares, mas ainda se podia ler. Era uma carta escrita à mão com a letra trêmula de Dona Beatriz. Querida Isadora, começava. Isadora sentiu as lágrimas queimarem os olhos antes de poder ler a segunda linha. Se você está lendo isto, é porque não vendeu a casa, é porque ficou aqui tentando consertá-la, demonstrando a humildade e a perseverança que sempre teve. Eu sabia que faria isso. Eu a conheço melhor do que pensa. A voz de Dona Beatriz parecia ressoar nas palavras, áspera e direta, sem rodeios. Meus filhos são urubus, Isadora. Eu soube desde que eram jovens. Nunca me visitaram por amor, nunca se preocuparam comigo. Só queriam meu dinheiro, minhas propriedades, tudo o que pudessem arrancar. Se eu tivesse deixado o dinheiro no banco, eles teriam encontrado uma forma de tirar de você com advogados e artimanhas. Se eu tivesse lhe dado a mansão, eles a teriam posto na rua. No mesmo dia, Isadora lia com as lágrimas rolando pelo rosto, embaçando as palavras. Esta casa de taipa foi onde eu nasci, Isadora. Aqui morou minha mãe e minha avó antes dela. Éramos uma família humilde de agricultores que trabalhavam a terra quando ainda havia água neste vale. Quando me casei e fui para a cidade, guardei essa casa como um segredo. Nunca vendi, nunca contei aos meus filhos. Este lugar era meu refúgio, o único pedaço da minha vida que eles não podiam tocar. A carta continuava com letra mais trêmula, como se Dona Beatriz tivesse estado muito doente quando a escreveu. Durante anos guardei aquilo que realmente importava. Não é só esta caixa, Isadora. Há mais, muito mais. O ouro que herdei da minha família, as joias que nunca usei, o dinheiro, o que fui economizando sem que meus filhos soubessem. Está tudo nestas paredes, escondido na taipa, longe dos olhos gananciosos deles. O valor do que está aqui é 10 vezes o que vale a mansão de Belo Horizonte, talvez mais. Isadora parou de respirar. Olhou as paredes ao redor, as rachaduras, os pedaços de barro que caíam. Quanto mais havia escondido ali, tudo é seu, Isadora. Cada centavo, cada joia, cada grama de ouro. Você merece. Cuidou de mim quando ninguém mais o fez. Me deu companhia quando o mundo me havia esquecido. Deixou seus filhos para atender meus caprichos de vida. Já amargurada, esta é minha forma de pagar-lhe, de assegurar que meus filhos não fiquem com nada mais do que o necessário. A carta terminava com umas últimas linhas escritas com tração mais firme, como se Dona Beatriz tivesse recuperado forças para escrevê-las. Não seja tola, Isadora, não lhes diga nada. Não confie em ninguém. Tire tudo com cuidado e use-o para dar uma boa vida a seus filhos. Eles se merecem um futuro. Os meus já tiveram um deles e o desperdiçaram. Adeus, menina, que Deus abençoe. Beatriz. Isadora dobrou a carta e apertou contra o peito, soluçando e silêncio. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de gratidão, de algo parecido com redenção. Dona Beatriz não a havia traído, pelo contrário, havia lhe dado a única coisa que seus filhos não poderiam roubar, um segredo. Mas o alívio durou pouco. Isadora olhou para o caixote de metal, depois para as paredes rachadas e sentiu que o peso da situação caía sobre ela como uma laje. Se havia mais escondido naquelas paredes. Como ia tirar sem que ninguém percebesse? E se alguém viesse e a visse quebrando as paredes? E se os filhos de Dona Beatriz suspeitassem de algo? Guardou a caixa debaixo das cobertas onde dormia, cobrindo-a com seu corpo. Não dormiu o resto da noite. Ficou acordado ouvindo cada som do vento, cada estalo da madeira, cada latido distante e um cachorro. Ao amanhecer, as crianças acordaram. Daniela bocejou e se espreguiçou, esfregando os olhos. Mateas saiu para o quintal para urinar atrás de um arbusto.
Juliano se aconchegou contra. Isadora, ainda meio dormindo, está com fome, meu amor? Perguntou Isadora, acariciando o cabelo emaranhado dele. Juliano assentiu sem abrir os olhos. Isadora levantou-se, escondendo a caixa atrás de umas pedras empilhadas em um canto. Cobrindo-a com panos velhos, preparou o último que lhes restava, um pouco de arroz ralo e meio pão duro. As crianças comeram em silêncio com os olhos perdidos, acostumadas já à fome. Depois do café da manhã, Isadora mandou as crianças brincarem lá fora. Precisava pensar, precisava revisar as paredes sem que eles perguntassem o que estava fazendo. Começou pela parede onde havia encontrado a primeira caixa, bateu suavemente com os nós dos dedos em diferentes pontos, escutando. Em alguns lugares o som era sólido, denso, mas em outros soava oco, vazio. Escolheu uma seção que soava especialmente oca perto do chão e começou a arrancar o barro com as mãos. A camada exterior era dura, mas atrás estava mais solta. Ela pusou pedaços grandes que se desmoronavam entre seus dedos. E ali, no buraco, havia outro caixote, menor que o primeiro, mas igualmente pesado. Abriu com o coração batendo selvagemente. Mais dinheiro. Mais joias e algo embrulhado em papel de jornal velho. Moedas de ouro antigas, brilhantes mesmo sob a camada de poeira. Isadora começou a rir, uma risada nervosa, quase histérica, que não conseguia controlar. Havia mais, muito mais. Dona Beatriz não havia mentido. Passou as 2 horas seguintes revisando cada parede, batendo, ouvindo, arrancando barro nos pontos que soavam ocos. Encontrou mais 4. Caixotes, alguns continham dinheiro, outros joias embrulhadas em panos. Uma tinha documentos velhos, escrituras de propriedades que Isadora não entendia bem, mas que pareciam importantes. E no último, no fundo do buraco maior, havia pequenos lingotes de ouro embrulhados em tecido encerado. Quando terminou, havia uma pilha de caixas e objetos empilhados no centro do quarto. Isadora sentou-se no chão, rodeada de tudo. Aquilo, tentando processar o que acabara de encontrar, era rica, ou pelo menos tinha o suficiente para mudar sua vida, para dar educação a seus filhos, para comprar uma casa de verdade, para não voltar a passar fome nunca mais. Mas então ouviu o som de um motor se aproximando, levantou-se num salto e correu para a janela. Uma caminhonete preta nova avançava pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. Não era a caminhonete velha de seu Jorge, era outra, maior, mais cara. Isadora sentiu o sangue gelar. Elarec conheceu aquela caminhonete, tinha visto estacionada em frente ao casarão em Belo Horizonte. Era de Alexandre, o filho mais velho de Dona Beatriz. Vinha em direção à casa. Isadora correu para o centro do quarto, onde estavam empilhados todos os caixotes. Suas mãos tremiam tanto que quase não conseguia agarrá-los. Pegou o primeiro, depois o segundo, procurando desesperado um lugar para escondê-los. O armário do fogão a lenha estava quebrado. Debaixo do colchão era muito óbvio. O motor da caminhonete se aproximava mais, rugindo pelo caminho irregular. Crianças! Gritou em direção à porta. Entrem rápido. Daniela, Mateias e Juliano. Entraram correndo com os olhos arregalados pelo tom. Isadora já estava ajoelhada junto à parede do fundo, empurrando os caixotes para dentro dos buracos que havia aberto, cobrindo-os outra vez com pedaços de barro solto, com panos, com o que encontrava à mão. Seus dedos sangravam de tanto raspar a tapa. Mãe, o que as tem? Acontecendo? Perguntou Daniela, assustada. Nada, meu amor. Me ajudem rápido. Peguem esses panos e cubranos. As crianças obedeceram sem entender, empilhando os panos velhos sobre os montes de barro fresco que Isadora havia amontoado para tapar os buracos. Ficou mal feito. Dava para notar que havia movido coisas, mas não havia tempo para mais. A caminhonete parou lá fora com um chiar de ferro. Isadora limpou as mãos no avental e saiu para o quintal, fechando a porta atrás de si. O coração lhe batia tão forte que sentia o pulso nos ouvidos. Alexandre desceu da caminhonete com couros de sol escuros e uma camisa branca impecável que contrastava com a poeira da estrada. Atrás dele desceu outro homem mais jovem de terno e pasta. Parecia advogado. Ora,
disse Alexandre, tirando os óculos e olhando a casa com um sorriso desdenhoso. Então você veio mesmo para o lixão? Pensei que teria alguma dignidade e venderia isso imediatamente. Isadora cruzou os braços. Tenta. Andou controlar o tremor nas mãos. O que o senhor quer? Senhor Alexandre? Ele caminhou devagar ao redor do quintal, olhando as paredes rachadas, o telhado enferrujado, os arbustos secos. O outro homem o seguia em silêncio, fazendo anotações em uma caderneta. Venho lhe fazer um favor, Isadora, um grande favor. Parou na frente dela com as mãos nos bolsos. Eu sei que isto não vale nada. Sei que você está passando fome aqui. Meus irmãos e eu estivemos conversando e sentimos pena de você. A palavra apenas soou como um insulto. Não preciso da pena de vocês, Alexandre sorriu, mas foi um sorriso frio. Claro que precisa. Olhe isto. Você não tem água, não tem luz, não tem como sustentar seus filhos. Quanto tempo você acha que vai aguentar aqui? Um homem. 2. Fez uma pausa. Eu vou comprar o terreno. 50 mil. É mais do que vale. Acredite, Isadora apertou os punhos. 50 mil. Para ele era troco. Para ela, antes de encontrar os caixotes, ia sido uma fortuna. Mas agora, não está à venda. Alexandre arqueou as sobrancelhas, surpreso. Depois soltou uma risada curta. Desculpe, eu disse que não está à venda. Esta casa é minha. Sua mãe a deixou para mim e eu vou ficar aqui. O rosto de Alexandre endureceu. Ele se aproximou um passo mais, invadindo o espaço dela, olhando-a de cima com olhos frios. Escute-me bem. Isadora, não sei o que minha mãe colocou na sua cabeça, mas isto não é caridade. Isto é negócio. Se não vender agora, vai acabar implorando para que alguém compre isto por 10 mil. E até lá, eu já não vou estar interessado. Isadora sustentou o olhar dele, embora sentisse as pernas tremerem. Obrigada pela oferta, mas não. Tenha um bom dia. Virou-se para entrar na casa, mas Alexandre a agarrou pelo braço com força. Isadora sentiu o aperto como uma dor aguda que subiu até o ombro. Não me dê as costas, sibilou ele, aproximando o rosto do dela. Sabe quem eu sou? Sabe. O que eu posso fazer? Posso fazer você perder esta propriedade nos tribunais. Posso provar que minha mãe não estava em sã consciência quando fez esse testamento. Posso fazer você ficar sem nada. Isadora olhou direto nos olhos, sentindo algo escuro e frio em seu peito. Soltem-me. Alexandre a soltou com um empurrão. Isadora cambaleou para trás, mas não caiu. Lá dentro ouviu Juliano começar a chorar. O homem da pasta pigarreou, desconfortável. Senhor Alexandre, talvez devêssemos. Queira a boca. Cortou Alexandre sem olhá-lo. Voltou sua atenção para Isadora. Você dê-me uma semana para pensar nisso. Depois disso, vou começar os trâmites legais para anular o testamento e garanto que vou ganhar. Eu sempre ganho. Caminhou em direção à sua caminhonete, mas antes de subir, parou e olhou a casa outra vez. Seus olhos percorreram as paredes, o telhado, como se estivesse avaliando algo. Sabe o que é o mais engraçado? Disse de repente. Minha mãe odiava este lugar. Nunca entende por que não o vendeu. Dizia que tinha lembranças. Mas era uma velha sentimental e ridícula. Ele subiu na caminhonete. Uma semana, Isadora, pense bem, o motor rugiu e a caminhonete deu a volta, afastando-se pela estrada de terra e deixando uma nuvem de poeira que demorou vários minutos para se assentar. Isadora entrou na casa com as pernas tremendo. As crianças estavam sentidas no chão, assustadas. Daniela abraçava Juliano, que soluçava contra seu ombro. Mateias olhava a porta com os punhos cerrados, como se quisesse brigar, mas não soubesse como. Quem era? Mãe? Perguntou Daniela. Ninguém importante, meu amor. Já foi, mas Isadora sabia que isso não era verdade. Alexandre não era dos que desistiam facilmente. E se ele começasse a investigar, se contratasse advogados, se fizesse perguntas sobre a casa e sobre o que ela havia deixado no testamento, ela tinha que ser inteligente, tinha que tirar todo o tesouro das paredes e escondê-lo em outro lugar, antes que ele voltasse, e tinha que fazê-lo rápido, sem chamar a atenção,
Passou o resto do dia tirando os caixotes dos buracos e procurando um lugar melhor para escondê-los. Terminou em ter andos no quintal, debaixo de um mesquite seco, marcando o lugar com 3 pedras brancas. Não era perfeito, mas era melhor do que deixar tudo dentro da casa. No dia seguinte, caminhou até o cruzamento para usar o telefone público. Ligou para o doutor Elias Guimarães. Senhora Isadora, disse o advogado com tom surpreso. Como está? Tudo bem com a propriedade? Doutor, preciso lhe perguntar algo. É verdade que Alexandre Ferreira pode anular o testamento? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Ele lhe disse isso? Veio ontem, me ameaçou. Disse que ia provar que Dona Beatriz não estava em sã consciência quando o assinou. O advogado suspirou. Senhora Isadora, o testamento de Dona Beatriz é sólido. Foi redigido com todas as formalidades legais, com testemunhas, com avaliação médica. Ela estava completamente consciente do que fazia. Alexandre pode tentar impugná-lo, mas vai lhe custar muito dinheiro e muito provavelmente perderá. Muito provavelmente. Não tem certeza? Outra pausa. Em direito nunca há certezas absolutas, senhora, mas a senhora tem 90% de probabilidades a seu favor. Essa propriedade é legalmente sua. Isadora Grade. Silvia desligou, mas não se sentiu tranquila. 90% não era 100%. E Alexandre tinha dinheiro, contatos, advogados caros. Ela não tinha nada mais do que uma casa de taipa e um segredo enterrado debaixo de uma árvore. Os dias seguintes passou em constante alerta. Toda vez que ouvia um motor na estrada, seu coração acelerava. Toda vez que via poeira no horizonte, saía para o quintal para ver quem vinha. Mas Alexandre não voltou. Em vez disso, chegou outra pessoa. Era uma tarde quente de finais de março, quando Isadora viu um homem caminhando pelo caminho carregando uma mochila pesada e uma bengala. Era mais velho, de uns 70 anos, com a pele curtida pelo sol e um chapéu desfiado, que parecia ter décadas de uso. Parou em frente à casa e tirou o chapéu, limpando o suor da testa. Boa tarde. Senhora, disse com voz rouca, mas amável. Desculpe a intromissão. Meu nome é Seu Benedito. Moro no povoado ali embaixo. Apontou para lá ao sul. Eu estava passando por aqui e vi fumaça. Faz anos que ninguém mora nesta casa. A senhora é nova por aqui? Isadora sentiu-se desconfiada. Sim, a casa é minha agora. Seu Benedito olhou as paredes, o telhado, e assentiu devagar. Ah, sim. Então, a senhora que herdou de Dona Beatriz? Ele a olhou com olhos cansados, mas penetrantes. Ela foi boa mulher à sua maneira. Difícil, mas boa. A senhora conheceu? Claro, eu nasci neste vale. Conheci a família dela desde que era criança. A avó dela, Dona Refúgio, era parteira, atendeu o nascimento da minha irmã. Sorriu com nostalgia. Esta casa tem história, senhora. Muita história. Isadora sentiu um arrepio. O velho continuava olhando as paredes como se pudesse ver através delas. Sabe, continuou Seu Benedito, ajustando a mochila. Houve uma época em que esta casa era das mais ricas do vale. A família de Dona Beatriz trabalhava com ouro. Havia uma pequena jazida nas serras, nada grande, mas suficiente. E para viver bem, fez uma pausa. Quando a água secou e a jazida acabou, todos foram embora. Mas dizem que a família nunca vendeu o ouro que juntou, que o guardaram para tempos difíceis. Dora sentiu a boca secar. Guardaram o ouro. Seu Benedito olhou com um sorriso estranho. É o que dizem, mas são só histórias de velhos, não é? Pôs o chapéu novamente. Enfim, só vim me apresentar. Se precisar de algo, água ou ajuda com os concertos, me avise. Não gosto de ver uma família passando necessidade. Deu meia volta e começou a se afastar. Isadora o chamou. Seu Benedito, espere. Mas alguém sabe dessas histórias do ouro? O velho parou sem se virar. Todo o povoado as conhece. Senhora, são lendas antigas. Ninguém lhes dá atenção. Virou-se para a olhar por cima do ombro. Mas se eu fosse a senhora, teria cuidado com quem conta. A gente que mata por menos que isso. E foi embora, deixando Isadora parada no meio do quintal, com o vento levantando poeira ao seu redor.
Naquela noite, Isadora não conseguiu dormir. As palavras de seu Benedito giravam em sua cabeça. Todo o povo as conhece. Se Alexandre descobrisse essas histórias, se começasse a fazer perguntas, se suspeitasse que havia algo valioso na casa. Levantou-se em silêncio e saiu para o quintal. Caminhou até o mesquite, onde havia enterrado os caixotes, e ajoelhou-se, tocando a terra leve. Ouvida, precisava de um plano, precisava tirar o tesouro. Dali, tinha que vendê-lo pouco a pouco em outro lugar, sem chamar a atenção. Mas então ouviu algo, um barulho na estrada, motores, mais de um. Aproximando-se rápido, Isadora se levantou com um coração disparado. Não eram luzes de faróis, eram faróis apagados, veículos avançando na escuridão e se dirigiam direto para a casa. Isadora correu para dentro da casa. A poeira que os veículos levantavam já era visível na escuridão, como uma nuvem fantasmagórica que avançava pela estrada de terra. Não havia tempo para pensar, só para agir. Crianças! Gritou ao entrar. Acordem agora. Daniela se levantou de imediato, com os olhos esbugalhados. Mateias e Juliano gemiam confusos, ainda presos no sono. Mãe, o que está acontecendo? Sussurrou Daniela. Saiam pela janela de trás. Corram em direção aos mesquites. Não façam barulho. Não parem até eu chamar. Mas agora, Daniela. A menina obedeceu, ajudou Mateias a se levantar, carregou Juliano meio dormindo e os três saíram pelo buraco da janela traseira, desaparecendo na escuridão do quintal. Isadora ouviu seus passos se afastando entre os arbustos secos. Ficou sozinha na casa, com o coração batendo selvagem. Agarrou um pedaço de pau grosso que usava para mexer no fogo e parou junto à porta, apertando com as duas mãos. As luzes dos veículos iluminaram as paredes exteriores. Isadora ouviu as portas se abrirem, passos sobre a terra, vozes baixas. Está escuro. Tem certeza que alguém mora aqui? A caminhonete do patrão a viu. Há 3 dias. Tem roupa pendurada ali atrás. Alguém está? Pois batam. Não sejam. Alguém bateu na porta com o punho. 3 batidas secas que fizeram a madeira podre vibrar. Senhora, abra. Só queremos conversar. Isadora não respondeu. Apertou mais o pau, sentindo as farpas se cravando nas palmas. Outra batida, mais forte. Sabemos que está aí. Abra a porta ou vamos derrubá-la. Sir, Ezio. E então, uma batida brutal que fez as dobradiças rangerem. A porta se abriu com um empurrão e 3 homens entraram tropeçando com lanternas que cegaram Isadora. O primeiro era um homem corpulento, com camiseta preta e boné. O segundo era mais magro, nervoso, com tatuagens nos braços. O terceiro ficou na entrada, mais alto que os outros 2, com uma corrente grossa pendurada no pescoço. Ah, está ela, disse o do boné, apontando a lanterna para ela. Sozinha. Onde estão as crianças? Fora daqui, respondeu Isadora com voz firme, embora tremesse por dentro. O que querem? O homem das tatuagens riu. O que queremos? O mesmo que todo mundo. Senhora Mouro. Isadora sentiu o sangue gelar. Não podia ser. Como sabiam? Quem lhes disse? O do boné caminhou pelo quarto, iluminando as paredes, o chão de terra, os buracos onde Isadora havia arrancado o barro. Olha só, disse com um sorriso torto. Ela já começou a procurar. Encontrou algo. Senhora, ou ainda está tudo enterrado? Não sei do que estão falando. O terceiro homem, o grande da corrente, entrou devagar e fechou a porta atrás de si. Tinha uma voz profunda, calma, que dava mais medo do que os gritos. Não nos tome por tolos. Todo o povoado sabe das histórias desta casa ouro da família Ferreira, guardado por gerações. O velho Benedito tem a boca grande. Contou para meio-bar que havia uma viúva nova na casa procurando entre as paredes. Aproximou-se mais. Então nos diga onde está. Nós levamos. Nós vamos embora e ninguém se machuca. Isadora recuou até ficar contra a parede. Apertou o pau com mais força. Não há nada aqui, só barro e lixo. Podem revistar tudo o que quiserem. O das tatuagens se aproximou de uma das paredes e começou a bater nela com um martelo que tirou do cinto. A tapa desmoronava sob os golpes, caindo em pedaços grandes.
Ele enfiou a mão no buraco que havia aberto, mexendo entre as varas secas. Aqui não tem nada, rosnou. Tente do outro lado, disse o do boné. Começaram a destruir as paredes, metodicamente, abrindo buracos por toda parte, arrancando o barro com as mãos, com ferramentas, com o que fosse. Isadora os olhava com impotência, rezando em silêncio para que não encontrassem nada. Tudo estava enterrado lá fora, tudo estava a salvo. Passaram 20 minutos demolindo o interior da casa. As paredes ficaram cheias de buracos. O chão estava coberto de pedaços de taipa, mas não encontraram nada. O da corrente se virou para Isadora com o rosto escurecido pela frustração. Última oportunidade. Senhora, onde está? Eu disse que não há nada. O homem se aproximou, devagar até ficar a centímetros dela. Isadora podia sentir o cheiro do hálito azedo e quente dele. Sabe o que acontece com as pessoas que mentem para nós? Sussurrou. Terminam muito mal. Não me importa o que façam comigo, disse Isadora, sustentando o olhar dele. Mas se tocarem num fio de cabelo dos meus filhos, eu lhes juro que... O quê? Interrompeu o homem com um sorriso cruel. O que vai fazer, senhora? Bater na gente com seu pauzinho? Ele tirou o pau das mãos dela com um movimento brusco e o jogou o chão. Depois a agarrou pelo braço e a arrastou para fora. Vamos procurar lá fora. Se está enterrado, vamos encontrar. E se não cooperar, vamos procurar também seus filhos. Isadora se bateu, mas o homem era muito forte. Ele a atirou para o quintal, onde os outros dois já estavam iluminando o terreno com suas lanternas. O das tatuagens chutou as pedras, mulvou os arbustos e inspecionou cada cão. Tui então parou em frente ao mesquite. Olhem aqui, disse, agachando-se. A terra está revolvida, fresca. Isadora sentiu o coração parar. O homem começou a cavar com as mãos. Os outros dois se juntaram, cavando rápido, jogando a terra para os lados. Não demoraram nem 5 minutos para encontrar o primeiro caixote. Está aqui, gritou o das tatuagens, tirando com esforço. Eu sabia. Abriram o caixote ali mesmo. O brilho do ouro das joias iluminou seus rostos gananciosos. Riram, deram tapinhas nas costas, começaram a tirar mais caixotes, um após o outro. Isadora caiu, de joelhos na terra. Havia perdido tudo o que Dona Beatriz lhe havia deixado. Tudo o que poderia ter salvado seus filhos estava sendo roubado na frente de seus olhos. Levem tudo para o carro, ordenou, da corrente, rápido, antes que alguém passe. Mas então, da estrada, chegou o som de outro veículo, luzes, faróis potentes que iluminaram todo o terreno. Os 3 homens congelaram. O da corrente tirou uma faca do cinto. Quem diabos é? Uma caminhonete da Polícia Rural parou em frente à casa. 2 homens desceram com uniformes e lanternas. Um deles era mais velho, com bigode grisalho e um distintivo que brilhava sob a luz da lua. O que está acontecendo aqui? Perguntou com voz firme. O da corrente escondeu a faca e sorriu, tentando parecer tranquilo. Nada, Office. Só estamos ajudando a senhora a procurar umas coisas que perdeu. O policial olhou os caixotes abertos, o ouro espalhado, os buracos na terra. Depois olhou para Isadora ainda de joelhos, com lágrimas nos olhos. É verdade isso, senhora? Isadora negou com a cabeça. Estão roubando. Vieram à força. Destruíram minha casa. Estão levando tudo. O policial mais jovem pôs a mão em sua arma. Vocês 3 contra a parede. Agora, o da corrente deu um passo para trás, avaliando a situação. Por um momento, Isadora pensou que iriam brigar, mas então o homem levantou as mãos lentamente. Tranquilo, oficial, não queremos problemas. Tarde demais para isso. Mãos contra a caminhonete. Os 3 foram algemados um por um, enquanto o policial mais velho ajudava a Isadora a se levantar. Está tudo bem, senhora? Eles a machucaram? Meus filhos? Sussurrou Isadora. Estão escondidos nos mesquites. O policial chamou em direção à escuridão. Daniela saiu primeiro, carregando Julian. O Mateias vinha atrás, tremendo. Isadora correu em direção a eles e os abraçou com todas as suas forças. Como souberam que viríamos? Perguntou da corrente da caminhonete, com raiva na voz. O policial velho sorriu.
seu Benedito ligou para o quartel. Uma hora, disse que tinha visto gente suspeita rondando. Disse que a senhora nova poderia estar em perigo. Olhou para Isadora. Aquele velho fala M. E o Ito, mas também cuida dos seus. Isadora sentiu. As pernas amoleceram. Benedito, o velho que parecia só um fofoqueiro do povoado, havia salvado. Os policiais levaram os 3 homens. Antes de ir embora, o oficial mais velho se aproximou de Isadora. Senhora, isso não vai ficar assim. Esses caras vão falar, vão dizer que a senhora tem ouro escondido e vai vir mais gente. Piora fez uma pausa. Meu conselho, tire tudo de valor daqui. Esconda em um banco, com um tabelião, onde for, mas não deixe nesta casa. Não é seguro. Isadora ainda estava em choque. Os policiais foram embora. O silêncio voltou ao vale. Isadora e seus filhos ficaram sozinhos no quintal, rodeados de terra revolvida e caixotes abertos. Mãe, disse Daniela com voz pequena, o que vamos fazer? Primeiro. Isadora olhou os caixotes, depois a casa destruída. Depois o horizonte, onde o sol começava a surgir entre as montanhas. Vamos terminar o que começamos, disse com voz firme. Vamos tirar tudo daqui e vamos recomeçar. Mas desta vez faremos direito. Passaram todo o dia seguinte recolhendo os caixotes, limpando-os, inventariando o que havia. Isadora contou 6 caixotes no total, mais os lingotes de ouro e as joias soltas. Não sabia exatamente quanto valia tudo, mas era mais dinheiro do que havia visto em toda a sua vida. Ao entardecer, enquanto as crianças dormiam esgotadas, Isadora sentou-se no quintal com os caixotes na frente dela. Precisava de um plano, precisava proteger seus filhos. O som de um motor atirou de seus pensamentos. Outra caminhonete. Desta vez, ela reconheceu o rugido do motor. Era Alexandre. Vinha de novo e, desta vez, não vinha sozinho. Alexandre desceu da caminhonete, seguido por 2 homens de terno. Um carregava uma pasta grossa, o outro tinha uma câmera profissional pendurada no pescoço. Vinham preparados. Isadora se levantou, colocando-se entre eles e a casa. As crianças continuavam dormindo lá dentro. Os caixotes estavam em pilha, junto à parede traseira, cobertos com lonas velhas. Isadora, disse Alexandre com um sorriso falso. Que surpresa encontrá-la ainda aqui. Pensei que já teria fugido depois do incidente de ontem à noite. Então ele já sabia. É claro que sabia. Provavelmente tinha contatos na polícia, gente que lhe passava informação. O que o senhor quer agora? Perguntou Isadora, cruzando os braços. Alexandre caminhou ao redor do quintal, observando os buracos na terra, as paredes destruídas da casa, a bagunça. Venho lhe oferecer uma saída. Ontem à noite vieram ladrões, atacaram você, destruíram sua casa. Fez uma pausa dramática. É evidente que este lugar não é seguro para você e seus filhos. Seria terrível que algo pior acontecesse. O homem da pasta se aproximou. Senhora Silva, sou o Dr. Santos, representante legal da família Ferreira. Trazemos uma proposta formal. Abriu a pasta e tirou uns documentos. Siniu pela propriedade completa. Transferência imediata. Pode assinar agora mesmo e amanhã tem o dinheiro em sua conta. E se eu não assinar? Perguntou Isadora. Alexandre tirou os óculos de sol. Seus olhos eram frios como gelo. Então, começamos o processo legal para anular o testamento. E acredite, Isadora, eu vou ganhar. Tenho testemunhas que dirão que minha mãe estava senil. Tenho médicos que vão questionar sua capacidade mental. Tenho os recursos para arrastá-la pelos tribunais durante anos. Sorriu. E enquanto isso, você e seus filhos vão continuar aqui neste lixão, sem água, sem luz, sem futuro. Quanto tempo vê? Você acha que vão aguentar? O homem da câmera começou a tirar fotos da casa destruída, das paredes com buracos, do telhado enferrujado. Evidência para o julgamento. Isadora sentiu a raiva ferver em seu peito. Este homem e seus irmãos haviam abandonado a mãe durante anos. Nunca a visitaram, nunca se preocuparam com ela. E agora queriam roubar-lhe o último que ela havia deixado. A única forma que teve de recompensar quem sim esteve ali. Não, disse Isadora com voz firme. Não vou vender e não vou embora. O rosto de Alexandre endureceu. Então você vai se arrepender.
Eu vou. Vai o quê? Interrompeu uma voz atrás deles. Todos se viraram. O doutor Elias Guimarães estava parado junto a outra caminhonete que Isadora não havia ouvido chegar. O advogado caminhou em direção a eles com uma pasta debaixo do braço e expressão séria. Doutor Elias, disse Alexandre com surpresa, o que faz aqui? A senhora Isadora me ligou ontem. Me preocupei quando ela me contou sobre esse. E uma visita ameaçadora. Olhou para os dois homens de terno. Doutor Santos, que coincidência vê-lo aqui, assediando minha cliente com ofertas intimidadoras. Santos pigarreou, desconfortável. Simplesmente estamos apresentando uma oferta comercial. Legítima. Uma oferta que vem acompanhada de ameaças legais e intimidação, respondeu Guimarães. Abriu sua pasta e tirou uns documentos, mas já que estamos todos aqui, permitam-me lembrar alguns fatos. 1. O testamento de Dona Beatriz Ferreira de Abreu foi redigido 3 anos antes de sua morte, quando estava completamente lúcida. 2. Foi avaliada por 2 médicos independentes que certificaram sua capacidade mental. 3. Foi assinado em cartório com 4 testemunhas presentes. 4. Ela deixou gravado um vídeo explicando suas razões, o qual está sob custódia notarial. Olhou Alexandre direto nos olhos. Qualquer tentativa de impugnar esse testamento será rejeitada imediatamente, e se continuarem assediando a senhora Isadora, apresentarei queixa por intimidação e ameaças. Alexandre apertou os punhos. Seu rosto tinha ficado vermelho. Esse testamento é uma zombaria. Minha mãe nos humilhou, seus filhos, para dar um terreno de lixo a uma empregada. Sua mãe lhes deixou uma mansão de 3 milhões de reais, um apartamento, uma fazenda, investimentos e joias, respondeu Guimarães com voz glacial. Não foram humilhados, foram generosamente recompensados por serem seus filhos, apesar de nunca se comportarem como tais. Fez uma pausa, e se tanto lhes incomoda que a senhora Isadora tenha recebido esta propriedade, perguntem-se por que sua mãe sentiu que ela merecia mais consideração do que vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado, desconfortável. O M da câmera parou de tirar fotos. Santos guardou seus documentos. Alexandre olhava para Isadora com um ódio puro que lhe gelava o sangue. Isto não termina aqui, disse entre dentes. Sim, termina, respondeu Guimarães. E se voltarem a incomodar minha cliente, não só apresentarei queixa, como também farei questão de que todo mundo saiba como os filhos de Beatriz Ferreira trataram a única pessoa que cuidou de sua mãe até o final. Belo Horizonte é uma cidade pequena, senhor Alexandre. As reputações são arruinadas rápido. Alexandre subiu em sua caminhonete sem dizer outra palavra. Os 2 homens de terno seguiram. O motor rugiu e se afastaram a toda velocidade, levantando uma nuvem de poeira que ocultou o caminho durante vários minutos. Quando a poeira se assentou, Isadora se voltou para Guimarães. Obrigada, doutor. Não sei o que teria feito sem o senhor. O advogado sorriu pela primeira vez. Dona Beatriz me pediu para protegê-la, senhora Isadora. Ela me fez jurar que não o deixaria que seus filhos a intimidassem. Ele tirou um envelope de sua pasta e me pediu para lhe entregar isto quando chegasse o momento adequado. Isadora pegou o envelope com as mãos tremo. Lá dentro havia outra carta, mais curta que a primeira. Isadora, se você está lendo isto, é porque meus filhos tentaram tirar o que eu lhe deixei. Eu sabia que fariam isso. Por isso, contratei o melhor advogado de Belo Horizonte e paguei adiantado para que defendesse. Você não está sozinha, nunca esteve. Use o que encontrou para construir a vida que merece. E se alguma vez duvidar de si mesma, lembre-se que foi mais filha para mim do que os 3. Que pare. Isadora levou a carta ao peito, com lágrimas rolando pelo rosto. Desta vez não eram lágrimas de dor, mas de algo mais profundo, gratidão, redenção. Guimarães pôs a mão no ombro dela. Agora, senhora Isadora, vamos falar sobre como vamos proteger o que a senhora encontrou nesta casa. Precisamos movê-lo para um lugar seguro antes que mais gente venha procurando. Durante as semanas seguintes, Isadora trabalhou com um advogado para segurar o tesouro. Levaram tudo para um banco em São Paulo.
onde o depositaram em um cofre de segurança. Venderam as joias e os lingotes de ouro pouco a pouco, através de casas de leilão e joalherias discretas, para não levantar suspeitas. O dinheiro era mais do que Isadora havia imaginado. Os lingotes de ouro valiam quase 2 milhões de reais. As joias antigas, outro 1,5 milhão. O dinheiro em espécie, embora algumas denominações já não servissem, foi trocado por quase meio milhão a mais. 4 milhões de reais no total. Uma fortuna, mas Isadora não perdeu a cabeça. A primeira coisa que fez foi comprar uma casa pequena, mas digna, em um povoado próximo. O Belo Horizonte, com 3 quartos, água encanada, luz elétrica. As crianças choraram de felicidade na primeira noite que dormiram em camas de verdade com lençóis limpos, sem frio, sem medo. Ela matricou Daniela, Mateias e Juliana em boas escolas. Comprou uniformes, livros, mochilas. Contratou uma tutora para ajudá-los a se atualizar depois dos meses perdidos. E investiu parte do dinheiro em um pequeno negócio de costura e roupas de trabalho. Não queria ser rica, queria ser independente. Queria que seus filhos vissem que o dinheiro não é dado, é trabalhado, que é digna. De não se compra, se constrói, e com o resto do dinheiro. Isadora fez algo que Dona Beatriz teria aprovado. Criou um pequeno fundo para ajudar outras viúvas em situações difíceis. Mulheres que haviam perdido seus maridos e não tinham apoio. Mães solteiras que lutavam para sustentar seus filhos. Ela lhes dava pequenos empréstimos sem juros, as ajudava a encontrar trabalho, pagava as mensalidades dos filhos delas, não fazia publicidade, não se gabava, apenas ajudava em silêncio, da mesma forma que alguém a havia ajudado. Os meses passaram, o outono deu lugar ao inverno. Uma tarde de dezembro, Isadora estava costurando no quintal de sua nova casa, quando Daniela chegou correndo com um jornal nas mãos. Mãe, olha isto. Era a seção de sociedade do jornal de Belo Horizonte. Havia uma pequena nota sobre a família Ferreira. Alexandre havia tido que vender a mansão de sua mãe para pagar dívidas de jogo. Camila estava sendo processada por um empréstimo o pago de 400 mil reais. Rafael havia sido preso por dirigir embriagado e bater seu carro contra uma fonte pública. A herança, que parecia inesgotável, havia escorrido entre os dedos deles. Em menos de um ano, Isadora leu a nota 2 vezes e depois a dobrou devagar. Não sentiu alegria, não sentiu vingança, apenas sentiu uma tristeza distante por 3 pessoas que nunca aprenderam o que realmente valia a pena. Está tudo bem, mãe? Perguntou Daniela. Isadora sorriu e acariciou o cabelo dela. Sim, meu amor, está tudo bem. Um sábado de finais de dezembro, Isadora levou seus filhos de volta ao Vale do Rio Doce. A casa de Taipa continuava lá, mais desmoronada do que antes, com as paredes quase completamente caídas e o telhado afundado. Janingo, quem morava ali? Já ninguém a queria. Pararam os 4 em frente, às ruínas, olhando o lugar onde tudo havia mudado. Por que voltamos aqui, mãe? Perguntou Mateias. Isadora se agachou e pegou pedaço de barro do chão, segurou na mão, sentindo o peso, a textura áspera, porque eu queria que vissem de onde viemos, queria que se lembrassem que houve um tempo em que não tínhamos nada, e queria que soubessem que, quando tiverem algo na vida, nunca se esqueçam de agradecer e compartilhar. Juliano apontou para o mesquite seco, onde haviam enterrado os caixotes. Ali estava o tesouro. Sim, meu amor, ali estava. E já não há mais. Isadora o carregou e o abraçou contra o peito. O verdadeiro tesouro nunca esteve nos caixotes, Juliano. Esteve em que alguém confiou em mim, em que alguém acreditou que eu merecia algo melhor. E agora nós vamos fazer o mesmo por outras pessoas. Daniela se aproximou e abraçou a mãe. Mateias se juntou. Os 4 ficaram ali, abraçados, enquanto o vento de dezembro soprava suave sobre o vale. Deserto. No dia seguinte, Isadora doou o terreno ao município para que construísse um centro comunitário, um lugar onde as famílias o vale pudessem se reunir, onde as crianças pudessem brincar, onde ninguém tivesse que se sentir abandonado. Não colocou seu nome, colocou o nome de Dona Beatriz Ferreira de Abreu, para que as pessoas e lembrassem que mesmo as pessoas difíceis, amargas e complicadas,
às vezes guardam bondade no coração e que às vezes a redenção chega tarde, mas chega 2 anos. Depois, Isadora estava sentada no alpendre de sua casa, costurando um vestido. Enquanto o sol da tarde pintava o céu de laranja e roxo, seus filhos brincavam no quintal. Daniela lia um livro debaixo de uma árvore. Mateu S. construía uma casinha com gravetos. Juliano perseguia um cachorro que haviam adotado meses atrás. O rádio na cozinha tocava uma música velha. O cheiro de feijão recém-feito saía pela janela. Havia roupa limpa pendurada no varal, movendo-se suave com a brisa. Tudo era simples, tudo era tranquilo, tudo era suficiente. Isadora enfiou a agulha e continuou costurando com um sorriso pequeno nos lábios. Já não havia lágrimas, já não havia medo, já não havia dúvidas. Só havia paz e esperança e a certeza de que havia valido a pena ficar, de que havia valido a pena confiar, de que no final a lealdade e a bondade sempre encontram sua recompensa, mesmo que venha embrulhada em barro. Às vezes, o que parece uma maldição é, na verdade, uma bênção disfarçada. Isadora nos ensina que a verdadeira riqueza não está nas aparências, mas na dignidade com que enfrentamos as tempestades da vida. Quando o mundo a humilha e lhe oferece migalhas, não desista. Talvez bem ali, no que todos desprezam, esteja escondido o seu tesouro. A lealdade, a perseverança e o coração nobre nunca passam despercebidos, embora às vezes a recompensa demore a chegar. E lembre-se, quem herda sem esforço perde sem entender, mas quem constrói com sacrifício jamais esquece o valor do que tem. Não subestime o que Deus coloca em suas mãos, porque até no barro mais humilde pode se esconder ouro. Se você gostou desta história, vai adorar as que virão. Então clique no botão de se inscrever aqui no canal. Deus a abençoe já e